Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no vídeo anterior estávamos falando sobre a construção do olhar, certo? Falamos sobre Nernst aplicado à equação global, né? Nós provamos que tanto faz aplicar Nernst de um lado e de outro, da minha pilha ou na equação global direto, que o resultado é o mesmo, certo? O tio provou isso por meio de um exemplo. Eu poderia fazer isso por meio de vários. Você ia ver que em todos os exemplos o resultado da DDP da pilha é o mesmo, tá? O que nós vamos fazer agora então? Nós vamos pensar uma situação de equilíbrio, tá? Vamos pensar em Nernst aplicado a uma equação global e vamos ficar viajando sobre uma situação de equilíbrio, beleza? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos para o item 2, que o tio prometeu. Vamos fazer também, eu acho que vai dar tempo nesse vídeo, de trabalhar aqui alguns aspectos básicos de reações de oxirredução. Relembrar algumas coisinhas bem básicas, tá? Então vamos lá. Bom, então vamos pegar a pilha de Daniel, bem básica, tá? Aquela mais básica de todas, numa condição padrão. E vamos pensar o cálculo da constante de equilíbrio para ela. Tudo bem? É isso que a gente prometeu, né? Item 2, pensar a situação de equilíbrio. Então vamos pegar a equação global da pilha de Daniel. Olha lá, zinco 0, já vou pegar a equação global, não vou desenhar a pilha mais aqui não. Zinco 0, reagindo com o cobre mais 2, isso vai dar o que, gente? Vai dar zinco mais 2 mais cobre 0. Né? Essa daqui é a equação global da pilha. Tá? E é isso mesmo que ocorre, né? O zinco 0, o zinco metálico, se converte em zinco mais 2, perdendo 2 elétrons, né? Então, olha só o que está acontecendo. O parzinho de elétrons está saindo daqui do zinco e está migrando até o cobre mais 2. E aí o cobre mais 2 se converte em cobre 0, tá? Se no meio do caminho eu boto uma lâmpada, ela acende, né? Ocorre o fenômeno de pilha. Muito bem. Vamos pensar então Nernst aplicado à equação global? Vamos escrever Nernst para essa equação. Fica assim, né? O potencial dessa pilha é igual ao potencial numa condição padrão menos 0,05916 dividido por 2 vezes log de Q, que é a razão entre as concentrações desse camarada e desse camarada, né? Só quem está no estado aquoso. Esse não entra porque está no estado sólido, esse não entra porque está no estado sólido, tá? Que é quando está fora de uma situação de equilíbrio. Quando eu entro para uma situação de equilíbrio, o que acontece? Q se converte em K, né? Tudo bem? Então, quando Q se converte em K, eu entro para uma situação de equilíbrio. Aí agora vamos pensar na pilha do jeito que o tio fez, olhando dos dois lados, aplicando o Nernst dos dois lados. O que acontece para Q chegar em K, né? O que acontece para eu ter uma situação de equilíbrio? Olha só, as concentrações me geravam potenciais diferentes em cada lado da cuba, né? À medida que a pilha vai acontecendo, né? À medida que a pilha
à medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo com essas concentrações? Elas vão mudando no decorrer do tempo, né? Não vou fazer aqui de novo o exemplo, mas o fato, você lembra que acontecia? Esse potencial, à medida que o tempo ia passando, ele ia subindo, por causa da concentração de uma das espécies que subia, e esse potencial ia caindo, porque a concentração de uma das espécies diminuía, né? A concentração de Cu+2 diminuía, então esse potencial caía, e a concentração de Zinc+2 aumentava, então esse potencial subia. O que é a situação de equilíbrio? A situação de equilíbrio era quando esses potenciais se igualavam, aí a pilha parava de funcionar, parava de haver a transferência de elétrons. Isso nós já vimos em vídeos anteriores, na semana passada, né? Então, o que é a situação onde eu tenho K? A situação é quando esse ΔE real se igualava a zero, né? Aqui, ó. Enquanto existe diferença de altura, existe ΔE. Quando esse ΔE zerava, eu entro numa situação de equilíbrio, né? Então a pilha começa aqui e aí à medida que o tempo vai passando, chega em zero. Quando chega em zero, o ΔE, a diferença desse potencial com esse potencial, quando chega em zero, eu tenho K, tá? Isso é legal por quê? Porque agora eu consigo calcular a constante de equilíbrio para essa reação, né? Para que isso, professor? Delírio, momento de delírio, né? Só quero mostrar qual que vai dar o valor da constante de equilíbrio aqui agora. Então vamos lá. Potencial da pilha numa condição padrão é 1,1 menos, eu já vou operar aqui, né? Eu vou dizer que isso aqui é 0,06 dividido por 2, que dá 0,03 vezes log de K. Ó, então estamos pensando a situação de equilíbrio, certo? Muito bem. Vamos operar aqui a brincadeira. O que dá para fazer aqui, ó? Dá para passar esse cara para lá, né? Então ele está positivo, vamos passar ele para lá. Menos 1,1 negativo é igual a menos 0,03 vezes log de K. Como é que fica então? Dá para passar esse menos 0,03 para lá, né? Então vai ficar assim, menos 1,1 dividido por menos 0,03 vezes log, é igual a log de K. Fazendo essa conta aqui, ó, menos com menos, mais, né? Então, log de K é igual... Nossa, deu tudo isso? No meu rascunho deu 37,2, é isso mesmo? Deixa eu fazer na calculadora. 1,1 dividido por 0,03. Aqui eu estou arredondando, vamos colocar 36,6. Tá? 36,7. Como é que eu tiro? Agora eu preciso isolar K, né? Como é que eu tiro o log daqui? Aplico o antilog dos dois lados, não é isso? Então vai ficar K é igual a 10 elevado a 36,7. Vamos escrever de outra forma, né? Assim para ficar mais bonitinho. K é igual a 10 elevado a 36,7. Gente, qual que é o significado desse K? Gigante, né? O significado é que esta equação, né, ela é altamente deslocada para cá. Essa reação é altamente favorável nesse sentido, né? Como K é fruto dessa concentração dividido por essa concentração de Zinc+2 dividido pela concentração de Cu+2, e K é gigantesco, né? Quer dizer que essa concentração no final é gigantesca,
E essa concentração que sobra no final é pequenininha, pequenininha, né? Esse é o significado de K, né? Tudo bem, gente? Essa reação é altamente favorável para K, né? O zinco tem alta tendência a doar elétrons para o cobre, tá? Beleza, gente? Todo mundo entendeu, então, o significado? Então, para todas as reações de oxirredução, para todas, né? Quando eu for calcular K, a constante de equilíbrio, normalmente esse K dá um valor muito alto. Qual que é o significado desse valor? O significado é que essas reações são amplamente favoráveis para o lado direito, tá? Sempre vai ter alguém que é doador de elétrons e alguém que é receptor de elétrons. Então, espontaneamente, esse doador vai doar o elétron para o receptor de elétrons e a reação vai se dar nesse sentido, né? Essa reação é amplamente favorável. Esse é o significado químico, né? Físico, químico dessa constante muito alta, tá? De modo geral, as constantes de equilíbrio de reações de oxirredução, elas são muito, muito, muito altas, tá? Porque sempre tem alguém querendo baixar a energia, tá? Os elétrons, eles saem daqui e migram até aqui, conforme nós já vimos em vídeos anteriores, para baixar a energia. Então, essa reação é amplamente favorável nesse sentido, tá? Então, já vimos aqui, ó, pensamos uma situação de equilíbrio. Esse tipo de argumento vai ser interessante mais para frente, tá? Agora vamos aqui para alguns aspectos básicos das reações de oxirredução. Vamos pegar a folhinha aqui de novo. Vem curtir o que você passa de ano. Mas antes de pegar a folhinha, vamos pegar aqui uma reaçãozinha bem básica, para a gente relembrar aqui algumas cositas bem interessantes. Então tá lá. A reação abaixo é a que representa o funcionamento das baterias recarregáveis de níquel-cádmio. Dar o NOx de cada elemento nessa reação, né? Dizer se é uma reação de oxirredução e dar quem reduz, quem oxida, quem é o agente oxidante, quem que é o agente redutor, né? Aí eu já coloquei balanceada. Na folhinha aqui eu vou colocar ela desbalanceada, até para a gente problematizar o balanceamento já, ok? Então vem aqui para a folhinha Cutil para a gente começar a brincar. Vou colocar a equação aqui, tá? Então, item 3, né? Aspectos básicos. É só para a gente relembrar. É sempre bom recordar e viver. Então tá lá, ó. Esta reação é que ocorre dentro de uma pilha, tá? Cádmio mais níquel. O níquel está na forma de hidróxido, dando cádmio, hidróxido de cádmio 2, mais níquel, hidróxido de níquel 2. Ó. Então, essa daqui é a reação, tá? Então, dá para balancear ela. Mas antes de balancear, vamos começar. Primeira coisa que é importante a gente saber: essa reação é uma reação de oxirredução, né? Para eu conseguir saber se ela é uma reação de oxirredução, a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o NOx de todo mundo, tá? Por quê? Porque se há variação de NOx dos reagentes para os produtos, então é uma reação de oxirredução. Alguém está ganhando e alguém está perdendo elétrons. Então vamos lá, vamos determinar o NOx. Por isso que, olha, se você tem dúvida em determinar NOx, né, a gente vai ter sérios problemas aí para você entender os fenômenos na volumetria de oxirredução,
tá? Então dá uma relembrada, uma recordada lá no NOx. Quando é no curso presencial, o tio até dá um tapa nisso aqui na sala de aula. Mas aqui agora a gente não tem tempo. Então o NOx aqui do cádmio é 0. Do níquel aqui, ó. O NOx do níquel aqui tá mais 3. Do oxigênio é menos 2 mais 1. Tá? O NOx do cádmio aqui é mais 2. Do oxigênio é menos 2 mais 1 do hidrogênio. O NOx do níquel aqui é mais 2. Menos 2 para o oxigênio mais 1 do hidrogênio. Quando eu comparo o antes e o depois, quem que está variando o NOx? Ó, esse NOx do cádmio está variando, né? Ó. E o NOx do níquel. Não é isso? Tudo bem? Ó, vamos pensar no NOx do níquel primeiro. Ó, quando eu comparo o níquel antes e o níquel depois, o que está ocorrendo com o NOx? Ó, o NOx antes era mais 3, foi para mais 2. Então houve uma redução do NOx, certo? Houve uma redução. Então, o NOx, quando o NOx cai, está ocorrendo o quê? Está ocorrendo redução, certo? O que é redução? Definição de redução é ganho de elétrons. Ganho de elétrons, tá? E o que está ocorrendo com o níquel aqui, ó? O que eu percebo? Cada átomo de níquel está ganhando um elétron, né? Quando eu tenho um níquel, né, o NOx dele está indo de mais 3 para mais 2. Então, um átomo de níquel ganha um elétron. É isso que está ocorrendo aqui, nesta redução, tá? Quando ele ganha um elétron, ele está retirando esse elétron de alguém. Então, se ele está retirando esse elétron de alguém, ele é o agente oxidante. Ó, estamos determinando tudo, estamos relembrando conceitos bem básicos. Tudo que o probleminha ali está pedindo, né? Dar o NOx de cada elemento, nós já demos. Dizer se é uma reação de oxirredução, é sim uma reação de oxirredução. Por quê? Porque está havendo variação de dois elementos, né? Está havendo a variação do NOx de dois elementos, então é uma reação de oxirredução. Dar quem reduz, quem oxida. Então, quem reduz aqui? O níquel. Como é que eu sei disso? Comparando o NOx. Quem oxida? O cádmio, né? Quem é o agente oxidante? O níquel. Se ele está ganhando elétrons, ele está retirando esse elétron de alguém. Então, alguém está oxidando. Portanto, ele é o agente de oxidação. Tá? Ó, tudo isso vocês já viram. Tá? Deixa eu estar relembrando rapidamente. Muito bem, o cádmio, olha o que está ocorrendo com o NOx do cádmio. O NOx está subindo. Quando o NOx sobe, ocorre oxidação. Certo? O que é oxidação? Perda de elétrons. Tá? Se está ocorrendo perda de elétrons, o cádmio é que está oxidando. Se ele está oxidando, ele está perdendo elétrons, então alguém está pegando esses elétrons. Então, se alguém está perdendo, alguém está se reduzindo. Então, ele é o agente redutor. Certo? É confuso isso, né? Vocês já viram isso, por isso que o tio está dando um tapa bem rápido. Beleza? Agora, vamos flagrar aqui o que está ocorrendo, né? Cada átomo de cádmio, olha só, tá perdendo quantos elétrons? Ó, cada átomo de cádmio, como o NOx está saindo do zero e está subindo para mais 2, então cada átomo de cádmio está perdendo
2 elétrons, 2 bolinhas, né? Um parzinho de elétrons. Então, de um lado, é isso que a gente precisa pensar para fazer o balanceamento da minha reação, né? Toda vez que eu for fazer um balanceamento de uma reação de oxo-redução, primeiramente eu tenho que balancear o número de elétrons que entra e que sai, certo? Para depois fazer o balanço de massa. Essa é a primeira regra que tem no balanceamento de reações de oxo-redução, tá? O propósito aqui não é falar de balanceamento a gente vai falar no vídeo posterior, mas é importante entender o balanceamento de reações de oxo-redução. Por quê? Porque vocês vão ver lá na volumetria que dependendo do meio em que eu trabalhar na minha titulação, a minha estequiometria muda, tá? Muda por conta desse balanceamento de elétrons para lá e para cá, beleza? Então, cada átomo de cádmio está perdendo 2 elétrons. Do outro lado, né, eu tenho cada átomo de níquel recebendo 1 elétron. Então, olha só, esse aqui está doando 2. Vamos botar de azulzinho aqui, ó. Esse aqui está doando um parzinho de elétrons para o níquel. E o níquel só consegue receber 1 de cada vez. Só 1 de cada vez. Então, vou precisar de 2 níqueis. 2 níqueis para receber o parzinho de elétrons. Ó, precisa receber os 2 que estão chegando. Então, a proporção aqui é sempre 2 para 1. Cada um átomo de cádmio vai doar 2 elétrons e eu preciso de 2 átomos de níquel, cada um recebendo 1 elétron para que o balanço de elétrons fique adequado, certo? Muito bem. E aí, uma vez feito isso, né? Aqui eu tenho uma equação completa. A regra para a equação completa é: primeiro você faz o balanço de elétrons e fixa esses 2 números aqui, ó. Fixado esses 2 números, você vai lá do outro lado e começa a fazer, por tentativa e erro, o balanceamento de todos os outros elementos. Então, se eu tenho um cádmio desse lado e aqui eu só tenho cádmio aqui, ó, então eu vou ter que fixar um aqui, certo? Se eu tenho 2 níqueis desse lado, eu tenho que fixar. Eu só tenho níquel nesse componente da minha reação, eu tenho que fixar o 2 aqui também. Pronto, e aí o resto se ajeita sozinho, tá? Mas nós vamos ver balanceamento daqui a pouco, ó. Eu fiquei com 6 oxigênios desse lado, eu fiquei com 2 mais 4 oxigênios do outro lado, então fiquei com 6 desse lado também. Eu fiquei com 6 hidrogênios desse lado, eu fiquei com 2 mais 4, 6 hidrogênios desse lado também. Então tudo se acerta. Tudo bem, gente? Ficou claro? Todo mundo entendeu aqui, ó, relembrou alguns aspectos bem básicos das reações de oxo-redução, né? É sempre bom saber determinar o NOx, saber determinar quem está oxidando, quem está reduzindo, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, tá? Lembrar como é que faz o balanceamento de reações de oxo-redução. E aí, agora, o tio vai relembrar como é que faz o balanceamento daquelas reações mais danadinhas, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com esse item 4 aqui, ó. Balanceamento de reações. Beleza? Então, eu vou parando o nosso vídeo por aqui e no próximo começamos aqui. Balanceamento de reações danadinhas. Beijo, beijo e até a próxima.